Shalom, shalom! É muito bom ter você aqui no canal. Eu convido já você a deixar o seu like, se inscrever, para nós estarmos sempre andando juntos aqui nesta caminhada rumo à intimidade com Deus. Intimidade e conhecimento, porque isso é um desafio, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Hoje nós vamos para um salmo tão amado, o Salmo 91. Teve um tempo na minha vida, um tempo em que ainda não tinham apresentado o evangelho na minha casa, tinha um hábito. Nós achávamos que se deixasse o Salmo 91 aberto, que a casa estaria protegida. Mas isso foi num tempo da ignorância, no tempo em que não conhecíamos que não adianta a palavra aberta e ninguém ler. A palavra é para ficar no nosso coração, na nossa mente e se tornar uma realidade. Porque eu nunca tinha lido, só via aquele livro aberto com aquela página já amarelada, mas era mais uma superstição. Mas o Salmo 91 é uma ferramenta de Deus para nós. O Salmo 91, ele merece um estudo versículo por versículo, mas aqui a gente não está num estudo. Nós estamos para conhecer, uma caminhada de conhecimento de Deus. E no versículo, eu quero que você leia comigo o versículo 3. Eu vou começar no versículo 1 para chegar até o 3. Está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É o versículo 3 que nós vamos falar um pouco sobre ele. Mas antes do versículo 3, e este é o motivo de você ter lido desde o versículo 1, na verdade, o versículo 3 é condicional. Ele só pode viver este livramento do laço do passarinheiro, que nós já vamos ver o que é a pessoa que escolhe, não simplesmente de vez em quando eu oro, de vez em quando, não, habita. É uma morada, não é uma passagem. Você decidiu, eu quero estar sempre na presença de Deus, eu quero ter uma vida de oração. Isso é habitar no esconderijo do Altíssimo. Em Israel, quando soa o alarme, você precisa correr para um abrigo antiaéreo, e este abrigo pode ser dentro da sua casa, um quarto blindado, ou se não no prédio onde você mora, que tem um local que é blindado, ou se você estiver andando na rua, todos os locais todos os comércios precisam ter um local blindado. Então, quer dizer, em tempo de perigo tem que correr para o abrigo. Mas o abrigo ele é construído quando a bomba não está sendo direcionada, quando o míssil não está sendo direcionado. Você está vendo? A construção deste lugar secreto é todo dia, não é só no dia que você tem um problema. Então, esta é uma decisão: habitar, descansar. O descanso, ele não é fácil, é descansar quando tudo vai bem e descansar quando tudo vai mal, sabendo que Deus está no controle. E é uma declaração que você vai fazer, sabe? Por que eu descanso em Ti, Senhor? Porque eu confio em Ti, porque o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha força, eu confio em Ti. Você viu que agora sim nós vamos ver o que significa ele te livrará do laço do passarinheiro. Todo mundo sabe que o laço do passarinheiro é uma armadilha e o caçador ele coloca a armadilha só para pássaros que cantam muito, tem um canto muito bonito ou um pássaro muito bonito. Esta é a intenção do caçador: prender aquele pássaro que é precioso, seja por sua beleza ou pelo seu canto, mas ele é precioso. E o que o caçador vai fazer com aquele pássaro? Ou ele vai matar, porque ele vai querer se alimentar daquele pássaro, ou ele vai prender em uma gaiola, vai limitar. É isso que o nosso inimigo quer fazer conosco. Está escrito, Jesus disse, ele veio para matar, roubar e destruir.
Todos os dias ele cria laços para você cair e para você ser destruído. O laço para Ananias e Safira, eles pertenciam à igreja primitiva, então eles amavam a Deus. Eram pessoas, é um casal precioso para Deus. Mas eles ainda tinham muito orgulho no coração. Eles queriam mostrar para os outros que eles eram melhor do que os outros. Eles davam mais do que os outros e por isso eles mentiram para Deus, mentiram para os irmãos e eles foram destruídos pela mentira. O laço do passarinheiro era o orgulho e o orgulho prendeu pior do que prender, matou. Ananias e Safira, o ministério deles acabou, a vida deles particular acabou, tudo acabou com aquele laço. Mas será que Deus já não tinha avisado? Porque se está escrito que Deus livra do laço do passarinheiro, é porque o Senhor, Ele avisa de alguma forma. Sabe como Ele avisa? Ele avisa naquele incômodo que você sente no coração, aquele aviso que você tem no teu coração. É por aí, Deus avisa a gente quando a gente está fazendo alguma coisa errada. Mas se você não presta atenção nos avisos de Deus, aí você vai cair nessa armadilha. Você tem que desenvolver essa sensibilidade de perceber este incômodo e mudar a direção. Ai não, eu não vou fazer isso, eu não vou mentir, eu vou falar aquilo que eu vou dar. Eu me recuso a cair neste laço do passarinheiro. Eu não vou mentir. Deus te livra, mas você precisa tomar a decisão. E, por exemplo, o laço do passarinheiro para José foi um garoto novo no Egito, sem família, ofendido. Foi criar uma situação em que a mulher de Potifar era ali um prato cheio para ele. A mulher é que estava procurando. Então era fácil ele cair nesse laço do passarinheiro e ele perder toda uma trajetória com Deus e todo o futuro que Deus tinha para ele. O laço do passarinheiro era sedução, mas ele não caiu nessa armadilha. Ele percebeu que era uma armadilha e ele fugiu dessa armadilha. Ele não se aproximou daquilo, porque no laço do passarinheiro tem sempre algo atrativo para te atrair, né? Algo que você gosta. Dependendo o caçador, ele vai colocar naquela armadilha algo que aquele tipo de pássaro gosta, um tipo de comida que ele gosta. E no caso de José, ou no caso de Ananias e Safira, era colocar a armadilha, tinha ali o que Ananias e Safira se sentiu atraído, era a honra dos homens, a glória dos homens, uma falsa glória. E no caso de José, uma satisfação imediata, um amor passageiro, ele que estava tão faminto de amor e de aceitação. Mas nós vemos que Ananias e Safira caíram no laço do passarinheiro. José não caiu no laço do passarinheiro. Mas não está escrito que ele livra a gente do laço do passarinheiro? Ele nos avisa. Olha como ele avisou José. Quando José e Maria, depois que Jesus nasceu, José teve sonho, vai para o Egito, porque Herodes quer matar. E assim, o laço do passarinheiro, ele foi liberto do laço do passarinheiro pelo sonho que ele teve. Mas José precisou acreditar e precisou obedecer. Por isso que eu digo, Deus te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, porque eu preciso acabar o versículo. A peste perniciosa é a pandemia, epidemia, calamidade, doenças muito nocivas e coletivas. Então, Deus te livra. Nunca nós precisamos tanto desse versículo, né? Que Deus nos livre da peste perniciosa, que Deus nos livre de epidemia e pandemia. Mas hoje o nosso foco é o laço do passarinheiro. Eu dei o exemplo de Ananias e Safira, de José, e eu coloquei aqui mais uma pessoa, Pedro. O laço do passarinheiro de Pedro era justamente, você vê que o inimigo ele tinha preparado um laço muito bem feito e Jesus avisou. E o que Pedro fez? Não ouviu.
E foi Deus que não livrou Pedro do laço do passarinheiro para que ele não negasse. Não, Jesus avisou, olha Pedro, cuidado, o diabo quer te cirandar, mas às vezes esse excesso de autoconfiança faz com que você não veja o laço do passarinheiro. Pedro falou diante do aviso de Jesus, Pedro desconsiderou, eu amo Jesus, eu estou sempre do lado de Jesus, eu nunca vou negar Jesus, eu nunca vou abandonar Jesus. Esse excesso de autoconfiança, não vendo que quando você lê a palavra, o Senhor está te livrando do laço passarinheiro, vem um incômodo no teu coração, então obedeça. Saia de perto da zona de perigo e ande na zona segura, que é a verdade, a santidade, o perdão, o amor. Essa é a nossa zona de segurança. Mas eu quero agora orar com você, porque só Deus é poderoso para nos livrar do laço do passarinheiro. Que Ele possa colocar um incômodo no teu coração, na sua mente, e que todo aquele tipo de armadilha que a gente não enxerga, que Ele possa nos livrar do laço do passarinheiro. Vamos orar neste momento? Senhor, Deus maravilhoso, poderoso, como é real o Salmo 91. Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor escolhemos habitar no esconderijo do Altíssimo. A tua sombra, Senhor, é a nossa segurança. Tu és o nosso refúgio e a nossa força, confiamos em Ti. Mas peço neste dia para que o Senhor livre cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs do laço do passarinheiro e dá discernimento, dá sabedoria para que eles ouçam a Tua voz, sensibilidade para entenderem quando o Senhor mostra aonde está o laço do passarinheiro, que haja arrependimento e que neste momento, laço do passarinheiro que não enxergamos, seja agora destruído, toda a armadilha das trevas para roubar, matar, destruir, seja desativada agora na autoridade do nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Não esquecendo que temos 2 vídeos diariamente. 6 horas da manhã o nosso devocional e 18 horas como agora. Um tema importante para você, para orarmos e conhecermos cada dia mais a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e até amanhã no nosso devocional.